Você está na UniTV, eu sou Hildo Silva e este é o Estúdio de Inverno. Hoje conversando com o empresário Albino Alexandre de Pauli. Ele é proprietário da pousada Cascata dos Amores, na cidade de Urubici. A Cascata dos Amores é uma pousada e está localizada num ambiente onde a cascata é aberta para visitação pública também. Albino, muito obrigado pela tua participação hoje no programa Estúdio de Inverno. Eu que agradeço, Hildo. Veterinário, vindo do Rio Grande do Sul, estudou na cidade de Pelotas. Como veio parar em Urubici, na Serra Catarinense, Albino? Olha, eu vim É uma passear. epopeia. É uma história muito interessante. Eu já conhecia a Serra Gaúcha, e aí em 2000 eu falei, vou lá conhecer o Rio do Rastro, na verdade. A Serra Catarinense ainda estava começando. E aí fui direcionado do Rio do Rastro a conhecer Urubici, dizendo que é aqui que estavam as belezas da serra. E aí me apaixonei pela região, comprei um terreno em 2001, e em 2019, cansado da loucura, morava em Maringá, no Paraná, vim para Urubici construir a pousada e estamos ali muito bem, graças a Deus, e aguardando a todos para conhecer lá. O que mais te atraiu para Urubici? Assim, o que te falaram quando tu estava lá no alto da Serra do Rio do Rastro e te disseram, vai Urubici que lá tem... E o que se confirmou? Quando eu falei que eu ia comer maçã e fazer o colipag, né? O rapaz dessa mercearia que tem lá falou, não, vai para lá para Urubici, que lá tem cachoeira, lá tem matas preservadas. E quando eu cheguei aqui, realmente é incrível o que a gente tem em Urubici. Urubici é mágico, né? As pessoas vêm aqui e saem daqui sorrindo, saem felizes, e é uma experiência única de natureza do ser humano com o que Deus fez aqui nessa cidade, que foi extremamente generoso, toda a Serra Catarinense. Ainda tem bastante natureza preservada Muito, e isso é uma muito, preocupação muito, de quem muito. está aqui. Os pousadeiros responsáveis, que eu acredito que seja a maioria, todos querem a preservação, porque sabe que o nosso atrativo é o atrativo natural, né? O que vem o turista aqui é conhecer os rios com cachoeiras, com Água cristalina. água limpa que você pode beber no rio, dependendo do local. É uma coisa assim, in natura, igual a nossa cachoeira lá. É um sítio arqueológico catalogado no IPHAN, que foi encontrado tecelagem indígena, ossos de índio, ponta de flecha. Isso foi na década de 50. Depois que eu adquiri, não que era proibido a entrada, não era, mas ficou fechado 20 anos aquilo lá. O dono que eu adquiri nunca tinha ido na cascata. E fica a apenas 300 metros da rodovia. Ele nunca tinha conhecido a cascata. Então, esse pessoal que veio de fora também ajudou A descortinar, a conhecer essas belezas aqui da serra, porque nós já éramos carentes disso e aqui ficamos, vamos falar, plenos, né, dessa natureza exuberante que tem Urubici. Eu estou conversando com Albino Alexandre de Pauli, ele é proprietário da pousada Cascata dos Amores. O nome da cascata é Cascata dos Amores. Sim. Qual é a altura dela? Dá uma descrição para a gente. De 17 metros de altura. Tem um belo poço que a gente autoriza, dependendo da época, pode tomar banho. Não é o caso agora. Não. Seria quase impossível tomar banho, porque a pessoa iria entrar numa hipotermia grave. E ali a trilha da nossa cascata tem xaxins centenários, que o xaxim ele cresce de 1 a 2 centímetros por ano. Nós temos xaxins lá de 7 metros, então são xaxins aí de 300, 400, 500 anos que está ali. Eu falo que eles são os reis da floresta, porque estão ali há centenas de anos vendo o sol, vendo as estrelas, escutando o barulhinho da água. E é uma beleza quando a pessoa tem esse momento de parar com a vida cotidiana, aquela loucura, e poder ouvir um som de uma cachoeira, o som de uma gralha azul, de um tico-tico, dos pássaros que temos aqui. Sobre a natureza, tu é veterinário, tu tens Sim. intimidade com essa questão do ambiente natural. O xaxim
é uma árvore que muitos de nós conhecemos, cortado, fatiado para a colocação da planta. Hoje é proibido totalmente a exploração. Proibido o corte, né? Porque quem planta, quem nasceu e viu um xaxim com 1 metro, não vai ver ele com 2 metros. Então foi totalmente proibido. E os xaxins, aqui em Urubici nós temos muitas matas de xaxim remanescentes que são extremamente preservadas, né? Como a araucária também. As pessoas se surpreendem. A araucária talvez seja mais comum, porque tem no Paraná, tem no Rio Grande do Sul, está por aí, apesar do risco de extinção. Mas o xaxim ainda é uma raridade. As pessoas surpreendem ao identificar. É incrível a experiência que as pessoas têm lá na nossa trilha. Quando voltam, né, falam assim, Albino, parece que eu entrei no mundo de Nárnia. Outros falam assim, entrei no Jurassic Park. Então é uma coisa assim sensacional o que a natureza proporciona para a alma da gente, né? Não é só para o corpo, é para a alma, porque a pessoa vibra com aquilo ali, ela se conecta, ela vê um jacu, que é aquele pássaro bico vermelho maravilhoso, revoadas, o próprio voo da gralha, quando o sol bate, aquele azul incrível, é incrível. Então é muito gratificante essa experiência de você estar no meio da natureza. Qual é o perfil do público que visita e se hospeda na Cascata dos Amores? De onde vem? Que tipo de pessoa? Olha, é aposentado? É pai? Tem crianças? Como é que é a família aqui? Eu acho que é um mix de tudo. Muita gente, mas eu acho que a maioria são casais jovens, tá? Que estão em fase de namoro ou lua de mel, vai lá na Cascata dos Amores, bodas de prata. Bodas de ouro, eu gostaria de oferecer uma diária para quem for fazer e lá, ficar lá na cascata, comemorar bodas de ouro. É só fazer uma inscrição no nosso site, entrar em contato. Que já tem essa proposta? Nós temos esse tratamento especial para quem faz bodas de ouro. Tá? Nossa, eu acho que é uma bênção para nossa pousada, que 90% dos nossos hóspedes são de um raio de, no máximo, 350 a 400 quilômetros de Urubici. Então, é o catarinense que vai lá aproveitar essa... Mais do litoral ou mais do oeste? Mais do meio oeste? Eu acho que... Eu não tenho esse dado perfeito, mas eu acho que é mais do litoral aqui. Florianópolis, Balneário, Joinville... Criciúma, Tubarão. O pessoal do Pé da Serra vem muito para cá. Mas também nós recebemos gente de Manaus, de Porto Velho, Alemanha, Itália, França, Nova Zelândia. Em apenas 5 anos hospedando, nós já recebemos Japão, gente praticamente do mundo todo. Está conhecendo Urubici, as maravilhas dessa serra aqui. Albino, conta para mim como é que é a estrutura. Nós estamos numa entrevista aqui no Guardião do Avencal, né? Nós estamos estacionados aqui fazendo essas entrevistas. Como é que é a pousada? Qual é a estrutura que tu oferece? Bom, lá são chalés, né? E todos os nossos chalés, eles possuem lareira, ar-condicionado quente-frio, alguns têm piso aquecido, todos eles têm uma banheira de hidromassagem, alguns têm 2, nós colocamos um ofurô externo e a banheira interna, né? Todos têm cozinha e todos têm uma vista magnífica e fica dentro da natureza. Tá? Quantos são os Nós chalés? temos 9. 9 chalés. Para um projeto de 16. Está no meio da construção. Um pouquinho mais da metade. Eu vou demorar mais. Eu espero nos próximos 7 anos fazer os demais. Nos últimos 5 foi feita a construção. Nos últimos 6 anos. Há 6 anos começou a implantação. Com quantos vocês começaram? Em quantos chalés? Chalés vocês começaram? Começou com 1. Um chalé. Um chalé foi hospedando, eu estava construindo mais 2 nessa época. Aí, conforme ia montando, ia terminando o chalés e ia hospedando. Como eles são bem distantes um do outro, não atrapalhava os hóspedes, vamos dizer assim. Fazer uma pergunta. Vou deixar para depois. Nós vamos dar uma parada agora, o Fabrício já me alertou ali, nós temos que fazer uma rápida parada aqui. Eu estou conversando com o Albino Alexandre de Pauli, ele que é da pousada Cascata dos Amores. A Cascata dos Amores, bem próxima aqui de Urubici, no município de Urubici,
uma pousada que hoje tem 9 chalés, está há 6 anos sendo implantada, numa propriedade que foi adquirida pelo Albino há cerca de 24, 25 anos. Nós estamos no Guardião do Avencal, fazendo essas entrevistas, e este projeto Estúdio de Inverno é uma realização da UniTV, Rádio Jovem Pan e Rádio Massa de Tubarão, os portais Litoral Sul de Criciúma, Dona da Notícia, UniTV SC e Notisul de Tubarão. A gente já volta. Muito bem, já estamos de volta com o Estúdio de Inverno, uma realização da UniTV com as rádios Jovem Pan e Massa de Tubarão e os portais Dona da Notícia, UniTV SC, Notisul e Litoral Sul de Criciúma. Nós estamos conversando com Albino Alexandre de Pauli, que é proprietário da pousada Cascata dos Amores. O nome da cascata já era Cascata dos Amores ou foi uma estratégia para incluir na pousada? É o seguinte, o Cascata dos Amores, um dia eu estava lá e estava com meus filhos e a gente olhou aquilo e depois eu fiquei sabendo, eu não sabia quando eu comprei que tinha vivido índios ali, né? Aí eu olhei aquele local tão lindo, eu falei, acho que os índios namoravam aqui demais. Então, aí eu resolvi colocar Cascata dos Amores. Que é um pensando local, no que os índios pudessem ter feito ali. Os índios devem ter feito ali, porque é perfeito o local para... Tanto que a gente deixa cadeiras na trilha, nós vamos fazer alguns decks em locais onde não existe vegetação. Onde não haja agressão à natureza. Não, jamais. O que a gente tem mais cuidado é com a nossa trilha e com a nossa cascata. Porque aquilo ali é um santuário. É um santuário. É um santuário ecológico. A gente ama aquilo. Recomendo a todos os nossos hóspedes e alguns visitantes ocasionais que não tire nada, além de fotos, né? Não deixe nada. Além de pegadas. Além de pegadas. E a gente cuida muito, porque o Urubici é maravilhoso, desde que sempre vai ser maravilhoso, mas preservado vai ser muito mais. Outra coisa interessante que lá na pousada a gente praticamente todos os anos nós temos ocorrência de neve. Nós estamos a quase 1.400 metros de altitude, sendo que dentro da propriedade atinge quase 1.500 metros e o Morro Contíguo chega a 1.650 metros de altitude. Então nós estamos na região das Vacas Gordas, onde a incidência de neve é extremamente comum em todos os invernos. E geada, então, é café pequeno. Toda hora. Toda hora. É Cherny. Eu aprendi com um secretário de turismo aqui há mais de 20 anos, que ele falava assim, lá nas Vacas Gordas, gia 2 vezes por dia. E a gente é em torno de 4 a 5 graus mais frio lá que aqui na cidade. A quantos quilômetros nós estamos falando? Nós estamos falando de 17 quilômetros. 17 quilômetros do centro da porque cidade. daqui até no ponto, no Passo do Mundo Novo, são 11 quilômetros. O Passo do Mundo Novo é o ponto de rodovia mais alto do sul do Brasil. Rodovia estadual, 1.570 metros de altitude. Não tem como chegar aqui vindo de Bom Jardim sem passar nessa região do Mundo Novo. Sem passar no Mundo Novo. Inclusive, lá tem uma bicicleta, porque muito ciclista faz aqui, é uma rota de ciclismo. Então, ali o Passo do Mundo Novo é um local de parada obrigatória para uma foto. 1.570 metros, e quando vai nevar, junta muitos carros ali, fica guardando a neve, é muito bonito lá. Dr. Albino Alexandre de Pauli, médico veterinário, qual é a ocupação média, mensal, anual, por período? O que o senhor pode dizer? Porque fazer um investimento na espera do turista, que concorre com televisão, concorre com o mar, concorre com o cinema, é apertado por governos, por condições da economia. Como é que o senhor avalia este momento que estamos vivendo e qual é a ocupação que o senhor tem na sua... Olha, eu vejo assim que o país está passando por um momento relativamente difícil. Nós tivemos um boom em Urubici na época da pandemia, com ocupações acima de 80%.
Aí após, porque como a nossa hospedagem ela é bem isolada, e então não tinha aglomeração e nós podíamos hospedar, diferente de um hotel em um bloco que praticamente vertical e que todo mundo no elevador. Praticamente era proibido hospedar. Hoje, acredito que a hospedagem em Urubici está em torno de 50%, 60% fora da temporada, e na temporada acima de 80%. Eu cheguei a ter 94% de ocupação em julho. No mês de julho. No mês de julho. Quando o senhor fala temporada, o senhor se refere a que período? É junho, julho e agosto para nós, eu acho. No verão, não é. Janeiro é alta temporada. Janeiro é alta Depois temporada. do dia 20 até 30 de janeiro, para nós... Os últimos 10 dias de janeiro. Ou 20 de dezembro? Não, 20 de dezembro. 40 dias 40 na virada do dias, ano e o mês de como se fosse praia. Porque vem muita gente do litoral para a serra. Porque lá fica aquela superpopulação e eles querem descansar e vêm aqui para a serra, onde é mais tranquilo mesmo no verão. Mesmo com uma ocupação perto de 100%, como o senhor registrou e alguns outros estabelecimentos podem registrar, ainda assim não há aglomerações, não há multidões. Aqui é muito difícil nós termos aqui um engarrafamento. De vez em quando, à noite, num sábado à noite, pode ter alguma fila em algum restaurante, mas nós estamos cada vez mais, a Serra está tendo mais opções gastronômicas, de passeio, e é uma coisa, Urubici está se transformando num destino maravilhoso para as pessoas, porque eu vejo a experiência que eles comentam que tiveram aqui, mesmo não ficando na minha pousada, ficando em outras pousadas, falando, não, Urubici é sensacional, eu vou voltar, eu vou trazer o meu pai, eu vou trazer minha mãe, eu quero trazer... Muitos jovens que ficam hospedados lá na minha pousada falam, seu Albino, eu quero trazer o meu pai ia amar isso aqui, de conviver com a natureza, de conviver com as plantas. E uma coisa interessante lá na pousada, eu fiz um plantio de 500 pés de cerejeira japonesa, a sakura. Então, em breve, nós já temos as floradas na primavera maravilhosas de algumas, mas nós vamos ter, acredito que mais de 400 árvores adultas ali vingando. Florindo. Vai ser o Parque das Cerejeiras aqui de Urubici para quem quiser se deliciar com a florada da sakura. É maravilhosa. Vista em geral em filmes. Só. Ou ir para o Japão. Eu descobri esses dias que na temporada da cerejeira, as passagens aéreas para o Japão têm um acréscimo significativo, porque o mundo vai lá conhecer a cerejeira japonesa, lá no Japão. E agora quem sabe, vamos ver aqui. Vamos ver se o Urubici vira uma meca também da florada da cerejeira. Vamos torcer para essas árvores vingarem. O amor que a gente põe em cima delas é muito grande. É difícil de cuidar? Não. É adubo, calcarear. Irrigação? Não precisa. Nós temos uma linha de água bem interessante aqui na nossa região. Não falta água. O senhor falou em nevadas, em neve. Não tem tido. Esse ano já tivemos teve uma neve excelente... Lá na pousada teve uma neve. Era 10 da manhã. Inclusive tem no Instagram, na nossa pousada, a neve caindo e a gente no deck da recepção lá, curtindo. Porque quando neva, para quem não é acostumado aqui no Brasil, a gente vira menino todo de mundo criança. 5 anos, 7 anos. É muito interessante. E do lado ali nós temos um ponto turístico em Urubici que é muito pouco divulgado, que é o Campos de Santa Bárbara. Lá nós temos um cemitério histórico que as pessoas nasceram em 1800. Tem umas 7, 8, acho que uns 10 túmulos no máximo, que é surreal o local. Esse Campo de Santa Bárbara, lá em cima não tem árvore, é só campo de altitude. Tanto que lá em cima, até onde eu recomendo os nossos hóspedes irem, você vê o parque eólico do Rio do Rastro. Então, é um local surreal, os Campos de Santa Bárbara. E fica é uma estrada relativamente boa, fica dentro do Parque Nacional de São Joaquim, que fica aqui em Urubici, que vai se transformar agora no Parque Nacional da Serra Catarinense. É o Parque Nacional Parados da Serra? Não. Parque Nacional de São Joaquim. São Joaquim. São 49.900 hectares, se eu não me engano. São quase 50 mil hectares de área
preservada, magnífico, lindo. É lindo. Albino Alexandre de Pauli, proprietário da pousada Cascata dos Amores. Foi um privilégio ter conversado contigo. Muito obrigado. Hildo, o privilégio foi meu, tá bom? Muito agradecido. Gratidão de me convidar e foi muito bom te conhecer. E te convido a tomar um café conosco lá na pousada. Passar ali, fazer a trilha da cachoeira, são só 330 metros. Vamos fazer isso, sim, fazer umas imagens. Um local magnífico. Vamos trazer uma equipe para fazer umas imagens e apresentar nesse programa ainda, Estúdio de Inverno. Amém. Obrigado. Eu que agradeço. Fica aqui comigo mais um pouquinho. Agradeço a você que acompanhou o programa de hoje, Estúdio de Inverno da UniTV. Este programa é exibido também na Rádio Jovem Pan e na Rádio Massa de Tubarão. E nós temos a parceria dos portais Dona da Notícia, Notisul, Litoral Sul de Criciúma e UniTV SC, o portal ligado à nossa televisão. Continue com a nossa programação e até o nosso próximo encontro.